identificado, que pode conseguir a terceira conquista, né, de Libertadores, só ele, o Everton e Gustavo Gomes, considerando os jogadores de linha. Então tem todo esse aspecto a ser considerado. Talvez a gente consiga essa resposta mais tarde no treino. E o Abel chega a Lima apostando no retrospecto que assustou o meio continente. O Palmeiras venceu, goleou, dominou, mas agora o adversário é o Flamengo. É final, é clima pesado, é duelo de gigantes. O Verdão quer voltar a mandar na América. O Mengão quer calar geral e virar tetracampeão primeiro. Abel pode virar lenda ou completar 2 anos sem título. O Everton, Gomes e Veiga podem entrar para a história como tricampeões e Lima vira palco de tudo isso, de novo. Agora me diz, quem chega mais forte para essa final? E mais, quem você acha que vai levantar a taça? Palmeiras ou Flamengo? Obrigado, querida. Boa tarde para você, minha amiga Joana, todo mundo com a gente no Taon, hotel aqui do Palmeiras, jogadores concentrados, tranquilos aqui na região de San Isidro. Mais e mais torcedores vão chegando, porque daqui a pouquinho vamos ter aquele protocolo do ônibus encostar e a programação do Palmeiras é um pouco mais tarde, né, Joana? Vamos lembrar aqui que pelo protocolo da Conmebol estamos na véspera, então existem compromissos, né, a serem cumpridos. Por exemplo, às 5 da tarde, no horário de Brasília, tem um ônibus para levar o Abel e o Gustavo Gomes, né, técnico e capitão, para o estádio do jogo, para o estádio Monumental, para dar entrevista coletiva. E aí, 1 hora depois, às 6, horário do jogo, né, no horário de Brasília, neste sábado, aí tem o último treinamento, o treinamento que a gente vai poder ver pelo menos os primeiros 15 minutos. Aliás, essa é uma distância, né, Joana, do estádio onde os jogadores, onde o Abel e o Gustavo vão dar entrevista, até o estádio do treino são 15 quilômetros. O trânsito de Lima, claro que para quem mora Rio, São Paulo, Salvador, grandes capitais aí, ninguém vai surpreender, mas é um trânsito daquele jeito. Ainda bem que eles têm batedores, né, e um esquema todo policial para conseguir chegar. E aí nesse trabalho, Jonas, você falou em mistério, que a gente talvez vai ter uma pista se o Abel vai realmente com aquele time. Vamos lembrar que ele deixou 11, né, jogadores em São Paulo para depois se juntarem ao grupo em Porto Alegre, na última partida do Palmeiras aí no Brasil, né, pelo Campeonato Brasileiro. Caso a gente tenha essa indicação, aí a escalação do Palmeiras já estaria resolvida ali, né? Com aquela linha de defesa do Kelvin, Murilo, Gomes e o Piquerez, o Fux, Andréas Pereira, Veiga, Alan, Flaco e Roque. Aí nesse meio é que a gente tem as principais dúvidas quando a gente conversa aqui com os torcedores palmeirenses. Alan parece já mais uma unanimidade, mas e o Veiga, né? Que não veio na sua melhor temporada, ele próprio reconhece isso, ficou muito tempo no banco, teve lesões, não conseguiu treinar no seu melhor nível, mas é o jogador que fez gol na final em 2021, é o jogador mais decisivo, se for considerar gols em finais da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, já marcou 12 vezes, então tem uma preparação, tem uma experiência desse jogador de 30 anos, tão identificado, que pode conseguir a terceira conquista, né, de Libertadores, só ele, o Everton e Gustavo Gomes, considerando os jogadores de linha, então tem todo esse aspecto a ser considerado. Talvez a gente consiga essa resposta mais tarde no treino. E o Abel, essa grande notícia, né, de muito impacto às vésperas da decisão, que muita gente se perguntava, será que ele vai ficar, será que não vai ficar? Ontem falou abertamente, né, expressamente, teve entrevista aqui no hotel antes do treinamento da tarde, e aí ele falou que sim, não tem problema nenhum em dizer que vai ficar, que trabalhou muito para montar esse elenco, um elenco com as características que ele tanto pedia, de jogadores, então pretende continuar com esse grupo até o final de 2027. Uma grande notícia também que tira, né, essa nuvem, esse asterisco, essa pergunta aí, independentemente do resultado de amanhã do Abel ter essa continuidade no projeto. Então muita expectativa aqui, essa é a programação do dia aqui na sexta-feira e mais torcedores chegando, já tem gente aqui em Lima há alguns dias, hoje chegam caravanas, né, torcidas organizadas, então assim, a gente vai ver certamente muito mais esse clima de expectativa aumentar até amanhã a grande decisão, Joana. Amigo, enquanto você falava, eu vi uma porção aí de torcedores do Palmeiras passando atrás de você, então tem bastante torcedor, né, no hotel do Palmeiras aí acompanhando de pertinho, deve ser muito legal para eles, acompanhando de pertinho essa preparação. Meu amigo, muito bom trabalho para você, que vai ser intenso, mas é sempre... Lima respira o clima de Libertadores, o Brasil respira o clima de Libertadores, Flamengo e Palmeiras, os dois times dominantes do futebol brasileiro dos últimos 10 anos, e assim será por mais sei lá quanto tempo, estarão em campo neste sábado em Lima para mais uma decisão de Libertadores. É a terceira final do Flamengo do Palmeiras nos últimos anos, a quarta do Flamengo. Se alguém acha que isso não é domínio, precisamos rever o que significa dominar um cenário tanto nacional quanto internacional. Enfim, mas esse é um outro assunto. Vamos colocar no ar os prováveis times de Palmeiras e Flamengo para essa decisão. Massa, vai me dizendo se deve ser isso, hein? Carlos Miguel. Sim. Kelvin. Sim. Gustavo Gomes.
Sim, Murilo, sim, Piquerez, sim, Bruno Fux, sim, Andreas Pereira, sim, Rafael Veiga. não sei. Por quê? É uma dúvida que eu tenho. Eu tenho uma dúvida se ele vai com o Veiga ou se ele traz o Alan aqui para a direita ou mantém o Alan do lado esquerdo e coloca o Emiliano também para liberar o Kelvin para essa posição do Veiga. E Então aí, pode falar. o Palmeiras teria 3 zagueiros, né? Com o Emiliano jogando pelo lado direito, Gomes no centro, Murilo do lado esquerdo, Piquerez liberado, Fux 5, Kelvin na vaga do Rafael Veiga, André Pereira, Alan, Vitor Roque e Flávio Lopes. Essa é a minha única dúvida, Ok. tá? Se o Veiga começa jogando ou não. A informação que eu apurei aqui o Veiga vem sendo preparado há pouco mais de 60 dias, todos os treinos do Palmeiras em que ele participou, evidentemente, ele ficou um tempo a mais na preparação física, porque o Abel e comissão querem que ele ganhe resistência e mais força física para jogar um pouco mais atrás, tá? Então, aí a gente entende os 11 que ficaram de fora, mas a minha dúvida é se ele vai assim, inverte o Veiga, inverte o Alan de lado, que eu acho ruim, porque o forte do Alan agora quando ele traz para dentro com o pé esquerdo. E vamos ver. Eu tenho só essa dúvida. O time deve ser esse que está na tela aí. Muito bem. E agora o provável Flamengo. Vamos lá. Rossi, Varela, talvez a única dúvida seja essa, Danilo ou Léo Ortiz. Léo Ortiz está participando agora do treinamento, mas a questão é que ele não joga há muito tempo e o Danilo vem bem, né? Então acho que é uma dúvida, ele tem mínimas condições de jogo, o Léo Ortiz, mas a minha impressão é que ele vai começar com o Danilo. Para Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Carrascal, Bruno Henrique e Cebolinha ou Luiz Araújo. Eu acho que tá mais pro Cebolinha. Se jogar o Luiz Araújo, inverte, provavelmente. O Carrascal vai para a esquerda, né? O que vocês acham? Eu acho que vai jogar o Léo Ortiz ainda. Eu tô há 3, 4 dias falando. Eu e o Arnaldo estamos duelando nesse Danilo e Léo Ortiz, porque eu acho que o jogador pegou esses dias todos para se preparar para sábado e se tiver que abrir o músculo e estourar, que seja o ano que vem ele volta. Eu acho que é difícil deixar o Léo Ortiz fora, só se ele não tiver um mínimo de condição, porque se ele tiver um mínimo de condição, ele vai pro jogo, eu sei, jogo grande e tal, mas o jogador é duro e o cara vai fazer de tudo e deve estar treinando exatamente para ver se consegue minimamente trabalhar. As outras posições é o que é o Flamengo forte. O Palmeiras, para mim, se ele pensa em ter alguma chance, o 21 e o 10 ali, esses caras, eles não ditam o ritmo deles, eles ditam o ritmo dos demais. É Jorginho e Arrascaeta que fazem os demais jogar. O Jorginho, os volantes e os laterais, e o Arrascaeta, os caras de lado e o centroavante. Então, para mim, passa muito o título do Flamengo, passa por esses dois, Jorginho e Arrascaeta, cada um fazendo os demais jogarem ao lado deles. E acho o Flamengo mais forte um pouco, o momento é melhor. Depois, certamente, o âncora vai pedir a tais das fichas, mas eu já adianto que eu acho que o Flamengo... Eu não fico nesse negócio, é 50-50, eu não curto muito isso. Acho que sempre alguém chega um pouco melhor. Estabelecer regra aqui, não vai poder ser 50%. Não, eu acho que alguém... 50-50. Olha lá, já vai no muro. Eu sempre acho que alguém chega melhor para um jogo, gente. Eu não consigo chegar os dois melhor. Então, você pega individualmente vários jogadores do Palmeiras abaixo, vários, num momento como esse. Aliás, já me dando o pitaco aqui, eu queria que vocês me ajudassem. Eu não estou entendendo o que está acontecendo lá em Lima. O clube mais fechado do país, o clube que não dá entrevista nenhuma, a tia tá atendendo os caras na porta do hotel. É isso. Se alguém me explica, eu devo estar em outro planeta,
Novos tempos. É alguma coisa que tem uma estratégia muito grande por trás. Ela fala aqui, quando chega lá o Abel também fala. Hoje é a coletiva deles, mas o Abel decidiu já falar ontem. A tia atendendo alguém, a galera na porta do hotel, com a sua calça jeans, a sua camisa bem feita lá, falando que um monte de coisa. Eu, de verdade, eu não estou entendendo o que está acontecendo. O clube mais fechado do país decidiram falar. Eu acho que tem algo ali combinado entre eles, primeiro ela para tirar todo mundo da zona de conforto, depois ele para garantir que já permanece independentemente do que acontecer no sábado. É do tipo, ó, não vem xingar depois, nada, que a gente até avisou que ele vai ficar, hein? Cara, eu acho que tá tudo muito bem feito ali entre eles, porque eu repito, não é comum esse tipo de coisa. Ela dá entrevista na porta de um hotel, sem banner, sem nada. Ah, eu vou atender hoje a imprensa. Eu acho que tudo isso faz parte de uma estratégia, imagino muito bem feita por parte dela. Se vocês tiverem uma explicação, vocês possam me ajudar, porque eu não entendi. Eu não entendi, que eu digo não é o normal, e isso me surpreendeu. Mas eu acho que o Flamengo chega melhor, os jogadores estão no melhor momento, só que é uma final, jogo único. Acho que se é uma ida e volta, eu acho que o Flamengo era até um pouco mais favorito, mas jogo único, tudo pode acontecer. O Arnaldo citou ontem um monte de cara improvável, um monte de jogador que decidiu que era improvável, aquela coisa do acaso. Faz parte em decisões assim. Então amanhã pode acontecer tudo errado, alguém ser expulso com 2 minutos, mudar tudo. E aí tudo que a gente falar vai meio para debaixo da ponte. Mas na véspera eu considero o Flamengo um pouco mais favorito. Daqui a pouco teremos fichas, mas antes teremos o quê? Ele mesmo, nosso glorioso cara a cara. É a hora, meu amigo. Olho na tela. Cara a cara, Palmeiras e Flamengo. Vamos estabelecer a regra. É o momento, certo? Tá, claro. Momento de cada um. Como eles entram no jogo. A horas da final, é isso. Carlos Miguel e Rossi. 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 Massa. Rossi. Kelvin e Varela. Varela. O Kelvin caiu muito. Varela. Aquele começo do Kelvin, eu juro que eu teria votado nele, mas eu vou ficar com o Varela. Varela. Gustavo Gomes e Danilo. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Salvo Gomes. Murilo e Léo Pereira. O Léo por alguma Pereira. distância. Léo Pereira. Léo Pereira. Léo Pereira. Piquerez e Alexandro. Cara, como vai ser equilibrado, Eu hein? votaria no Piquerez quase sempre, mas o momento do Alexandro é melhor do que o Piquerez. O Piquerez caiu muito. Alexandro. Massa. Eu vou no Piquerez. Eu vou no Piquerez porque eu quero ouvir a voz dos nossos universitários. Você gosta de confusão, né? Que Piquerez. isso? Não, tá querendo tumultuar. Bruno Fux e Pulgar. Pulgar, Bruno Furques, nem volante é. Não, mas calma. Equilíbrio, hein? Equilíbrio. Pulgar. Equilíbrio, mas pulgar. Equilíbrio. Pulgar. Andreas Pereira e Jorginho. Equilíbrio também. É o duelo mais alto aí. Pra mim Bastante equilíbrio. é o duelo mais por cima que tem, mas Tem outros por cima também. eu vou ficar com o Jorginho, eu acho. Ele Massa. dita mais o Eu vou ritmo no dos outros Pitico. do que o Andrés. Vai em quem? Andrés Pereira, o Pitico. Não, eu vou no Jorginho com... Jorginho bem. Então eu vou empatar. Eu quero ver os universitários. Andrés Universitários, Arnaldo Andreas gosta Pereira ou do Andreas. Jorginho? Pereira. Nossa, sempre gostei. Andrés Pereira. É que isso, tem um palmeirense no Tem suíte. palmeirense no suíte. É, cara. Nem brinca. Ih! Então, Andreas, olha, esse é pra magnética printar, falar bairristas, seus paulistas. Rafael Veiga e Arrascaeta. Rascaeta. Tá bem, Arrascaeta. tá bem desigual isso. Porque um que sempre foi bom não tá nada bem e o outro que foi mais ou menos tá ótimo fisicamente. Então, Tá no melhor momento. tá bem difícil, tá bem distante ali um do outro o Arrascaeta. Nossa, todos são bons os duelos, hein? Alan e Carrascal. Bom também, hein, meu? Bom também, hein, meu? Putz, grila. Como minha última imagem. Alan. Como minha última imagem de Libertadores do Ala é aquele que ele fez, parecia o. Sei lá o que ele. Parecia o Pelé jogando, eu vou ficar com o Alan. Carrascal decidiu contra o Racing. Eu vou de Carrascal.
Eu vou de Alan. Foi 3-1, né? Deu Alan. Devia ter sido Carrascal só para ter o Universitário, mas tudo bem. Flaco Lopes e Cebolinha. Amigo do Messi, Flaco Lopes. Flaco Lopes. Flaquito. Tá indo agora. Esse é bem bom, esse duelo, hein, meu? Vitor Roque, Vitor Roque e Bruno Henrique. No brasileiro, eles não estão jogando, mas estão, né? Ele é um bom duelo, mas o Vitor Roque é outro patamar. Vitor Roque. Vitor Roque. Rock. Embora o Bruno Henrique tenha serviços prestados, tudo bem. Um momento. E ainda esteja decidindo jogos, né? E esse duelo também é bom, hein? Abel Ferreira ou Felipe Luiz? Pela primeira vez, votarei contra Abel Ferreira aqui nesse programa. Felipe Luiz, virtual campeão brasileiro. Antes da final. É o momento, é o Momense. É o Momense. É antes. Massa, Momense. Nesse momento, Felipe Luiz está melhor, né? Vou votar no Abel Ferreira, só para ficar diferente. Mas deu Felipe Luiz. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 palmeirenses, 2, 4, 6 rubro-negros. Uma informação O nível é alto demais. rápida ainda do bloco anterior. O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, acaba de pedir demissão do comando do futebol do São Paulo. Não que essa situação vá provocar algum impacto, mas vão ver que estava tendo uma convivência estranha de dois corpos no mesmo espaço. Dois antagônicos no mesmo comando. Então, o Carlos Belmonte, que deveria sair, em tese, depois do jogo com Vitória, antecipa o seu pedido de demissão, então está fora do comando de futebol. Ele vai para a luta política agora, provavelmente. É impossível. Né? Vou dar uma outra informação lado. também sobre o bloco anterior. O presidente Júlio Casares deve dar uma entrevista depois dos... Vai dar uma coletiva, o presidente Hoje, Casares. ainda? Preciso saber, ainda hoje, será que é? Vou tentar saber aqui se ainda hoje, mas vai dar uma coletiva, o Casares, depois do que aconteceu 6-0. Então, duas informações, Belmonte não é mais diretor de futebol de São Paulo e o presidente Casares deve dar uma entrevista coletiva. Muito bem, voltamos aqui E o próximo? Oi? E o próximo vai ser o Crespo, cara. Eu não tenho informação não, mas estou dizendo para vocês, anota o que eu estou falando. Ontem ele deu uma informação indicando a permanência, mas eu não botaria minha mão, as duas mãos no fogo. Não precisava ter falado não precisava ter isso. falado, exato. E ele falou. Bom, vamos voltar aqui pro céu, né? Vamos sair do pré-sal e voltar pro... Aquela tela tava bonita, só 22, Tava linda, hein? Pô. 6 de cada lado, que final maravilhosa. Bom, os números do Palmeiras e Flamengo na Libertadores em 2025. Quem fez campanha melhor, hein? Palmeiras, 10 vitórias, enquanto o Flamengo teve 7. 1 empate e 3 empates do Flamengo, 1 derrota e 2 derrotas do Flamengo. 30 gols marcados pelo Palmeiras, 12 pelo Flamengo, 9 gols sofridos, 5 pelo Flamengo, 86% de aproveitamento do Palmeiras, 66,6% para o Flamengo. Cara, uma campanha. Vou falar uma coisa, se no brasileiro a gente está falando, o Flamengo é melhor em tudo, na Libertadores estamos falando de uma campanha espetacular do Palmeiras, marcada pela derrota de 3-0 contra a LDU. Mas tirando isso, o que o Palmeiras fez foi assombroso. Então, olhando essa tela, aquele desespero que o Massa tava, ele mostra bem essa tela. Cara, você quase jogou uma Libertadores dessa no vinagre porque uma noite, estratégia ruim, sim, um jeito de jogar ruim, assim, e você quase jogou essa tela no lixo, cara. Olha isso, 30 gols em 10 jogos. Massa, esses números entram no jogo ou não? Cara, assim, acho que o que entra no jogo é o momento, né? Eu acho que isso que pode entrar no jogo, os dois confrontos de Palmeiras e Flamengo no ano. O Flamengo ganhou os dois. Agora, os números pró-Palmeiras, acho que isso que dá um pouco mais de esperança para o torcedor palmeirense. Que o Palmeiras, em termos de Libertadores da América, sabe jogar esse torneio, sabe jogar essa competição. O Abel falou muitas coisas muito além do que eu fico. Ele falou que foi depois do resultado contra o Fluminense, o Fluminense seria 100% na Libertadores.
Ele também admitiu que o Palmeiras não está bem, não estava bem, não está bem. Acho que esse é o primeiro passo, né? Os números são importantes em termos de Libertadores. Agora, eles jogaram contra adversários diferentes. O Flamengo deu uma vacilada lá no começo, lembra? Na fase de grupos, correu riscos e tal. Acho que neste momento o Flamengo está melhor, sim. Não é que está assim tão melhor, né? Não é que está uma maravilha. Lembrando que 0-0 com o Red Bull, né? Depois o Red Bull entregou um gol. Lembrando contra o Sport, o Flamengo estava perdendo o jogo, e claro, virou com 2 jogadores a menos do adversário, então não é assim também, né? Mas no momento do Flamengo, para mim, é melhor. Tecnicamente, individualmente, o Flamengo está melhor. E aí, tá? É isso? Esses números entram ali ou não entram? Bom, o Vessone falou, né, que é uma loucura aquele... Você pensar que o Palmeiras pode ser eliminado por causa de um dia que jogou muito mal. Mas e aí, Arnaldo? Então, é curioso, né? Mas ele passou por essa prova, né? A Libertadores do Palmeiras é mais retilínea. Teve, ao mesmo tempo, o maior risco, mas ele passou pela LDU num jogo épico e tudo mais. O que eu acho que coloca... Como a Libertadores é uma competição faseada por mês, em um mês acontece muita coisa. E entre a LDU e a final, aconteceu isso que aconteceu no Brasileiro. E entre o Racing e a final, aconteceu isso que aconteceu no Brasileiro, né? Então, o desempenho no torneio, os números, eles ficam meio diluídos pelo momento. Muito jogo aconteceu entre a semi e a decisão, né? E acho que é isso que coloca, isso que fortaleceu o Flamengo e enfraqueceu o Palmeiras. Porque se a gente estivesse fazendo as mesmas situações, se a final fosse disputada uma semana depois da semi, com aquela situação dos dois no Brasileiro e pós-classificação da semi, essa impressão do melhor momento do Flamengo, individual, coletivo e tal, ela seria bem diferente do que a gente está tendo agora. O Arnaldo citou essa mudança de um mês para o outro. Você sabe, a gente esquece, né? Essa é a mesma Libertadores que o Flamengo decidiu entrar com reserva com o Central Córdoba. Isso, exatamente. E classifica em segundo. Isso. Que loucura, a campanha do Flamengo, eu sei que vai chegar na final com melhores, sei lá o quê, mas a campanha foi muito irregular. Quase caiu na primeira fase, depois passou nos pênaltis. Isso, teve que ir pro saldo na primeira fase. Estudiantes, enfim. Mas agora chega na final. Ok, acabou. Tá com outro tamanho. Muito bem, tá tendo muita festa. Quando é que você embarca, Massa? Nesse sábado, é isso? Eu embarco às 4h10 da manhã no voo da Sky. Muito bem, Massa. Abel aposta no bom retrospecto do Palmeiras em Lima para vencer o Flamengo na final da Libertadores. Alviverde mira conquistar mais um triunfo, atuando na capital peruana em 2025. No início da noite deste sábado, 29, Palmeiras e Flamengo vão disputar a final da Copa Libertadores. Em campo, os 2 principais times do país na atualidade vão decidir quem será o primeiro brasileiro a ser tetracampeão da América. Além disso, as 2 potências vinham disputando o título brasileiro ponto a ponto, mas o Palestra oscilou nas últimas rodadas e deixou a vantagem aumentar. Não à toa, aumentou ainda mais o peso do duelo de amanhã, 29. Posto isso, embora o mais querido carregue ótimas lembranças da capital do Peru, Lima, por conta da final de 2019, o Alviverde pode apostar no bom retrospecto na atual edição para empolgar seus torcedores. Você acompanha a grande final da Libertadores na tela do Disney+. Assine já e assista a esse confronto histórico de onde estiver. Afinal, a equipe de Abel Ferreira já atuou 2 vezes na capital peruana em 2025. Na estreia da competição, venceu o Sporting Cristal por 3-2. Já na estreia do mata-mata, aplicou uma goleada de 4-0 no Universitário. No comando do Palestra, desde o final de 2020, Abel Ferreira pode se tornar o único técnico do futebol brasileiro a conquistar 3 vezes o principal torneio do continente. Além dele, o plantel conta com 3 peças que podem fazer história. O Everton, Gustavo Gomes e Rafael Veiga podem se tornar os primeiros nomes a conquistar 3 títulos continentais pelo Palmeiras. Vale lembrar que Mike, Marcos Rocha, Rony e Dudu saíram do clube em 2025.
Por último, apesar de ter a chance de se consolidar como um dos maiores treinadores da história do futebol na América do Sul, Abel Ferreira vai completar 2 anos sem título se não for campeão. A última taça foi o estadual de 2024 contra o Santos. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, chegou a Lima na tarde desta quinta-feira e reagiu à declaração de Abel Ferreira, que anunciou sua permanência no clube para o próximo ano. Leila se juntou ao restante da delegação antes da final da Conmebol Libertadores contra o Flamengo, sábado. O que o Abel falou não é novidade para mim, ele tinha confirmado comigo. Tenho profunda confiança no nosso treinador, no trabalho de todo este tempo conosco. Para mim, não é novidade. Acredito na palavra dele como ele acredita na minha. Meu desejo é que ele fique até dezembro de 2027, quando acaba meu mandato. Não tomo decisões de acordo com o resultado de jogo, em hipótese nenhuma, declarou em entrevista ao Sport TV. O jogo de sábado é o mais importante dos últimos tempos. Falei ao Abel e aos meus jogadores que tenho o desejo de ser campeã como presidente. O último, eu tinha sido eleita, mas não tomado posse. Risos. É uma conquista muito grande para todos nós, mas independentemente do resultado, é meu desejo que a comissão e o diretor de futebol continuem até 2027. Acredito muito no trabalho, seguiremos juntos, independentemente do que acontecer. Leila está confiante que o Palmeiras possa fazer um bom jogo no próximo sábado, às 18 horas, de Brasília, no Estádio Monumental em Lima. Ela, inclusive, disse que caso o Verdão seja campeão, irá perder a linha. Eu não quero descansar, não vou descansar. Se Deus quiser, domingo vocês vão me ver aí pelas ruas. A presidente não bebe, não bebo absolutamente nada. Eu sou uma mulher que tem linha, mas se acontecer de sermos campeões, vou perder a linha, tá? É justo, não é? Encerrou.